Olá, seguidores do canal Brenda Santonioni, tudo bem? Boa noite, mais um encontro aqui, né, da nossa terça, da nossa live. E você que está no Facebook nos vendo, essa live vai ficar aqui o tempo todo, depois você pode assistir com calma ou compartilhar para que outras pessoas tenham acesso também a essa nossa conversa. E amanhã ela vai estar no YouTube. Lembrando que se você se inscrever no YouTube, você sabe de tudo primeiro, porque tudo eu publico lá primeiro. Canal Brenda Santonioni no Instagram, Facebook, é uma réplica do YouTube. Tá? Por isso você vai lá e se inscreve para você saber de muitos acontecimentos. Essa semana nós estamos fazendo uma promoção, mas eu estou indo diretamente às pessoas, encontrando com elas nas ruas. Nós estamos fazendo um cadastro de 100 pessoas. Está quase acabando, porque no sábado elas vão concorrer a uma planta, uma flor linda da Bicuíba Floricultura, um difusor, oferecimento do canal Brenda Santonioni, e uma semi-joia banhada a ouro para o seu pet, lá do Look Pet Shop. Então, nós vamos fazer o sorteio no sábado. Hoje eu publiquei a inauguração do brechó, tudo de novo, no seu novo endereço, na rua Benjamin Araújo. Vai lá e veja, curta, compartilhe este link. A nossa live de hoje, você pode já compartilhar aí no seu Facebook, já estamos ao vivo aí, vocês sabem, muito simples. Compartilha, vai chegando para um monte de gente. Eu sempre falo, gosto de frisar que a informação precisa, verdadeira, ela deve ser compartilhada. Logo hoje em dia que a gente vive num mundo tão conturbado, que nos chega fake news todos os momentos, não esqueça, compartilhe, dê esse presente para quem você gosta, tá bom? Essa live é um oferecimento, vocês sabem, do nosso parceiraço aí, começamos este mês, do Mineirão Atacarejo. Essa semana tem uma novidade, o primeiro vídeo que eu anunciei para vocês semana passada vai no ar da cozinheira. Vamos saber quem vai ser essa cozinheira e que receita que ela nos deu com os produtos comprados lá no Mineirão Atacarejo. Lá você tem economia garantida para o seu comércio e sua casa. É muito mais perto, é muito mais barato, ali no Trevo, na saída de Viçosa, na Avenida Osanã Coelho. Televendas do Mineirão, 3891-3533. Muito obrigada, Mineirão, por esse apoio, porque a nossa convidada já está no ar. Ela é a diretora executiva do Centev e já está ocupando esse cargo, que é de confiança, de uma lista tríplice, claro, depois de enviado, o reitor convida a pessoa para assumir este cargo. Já é a segunda gestão dela. A primeira foi em 2011 a 2015 e agora começou em 2019. Ela está ainda no cargo e vai poder nos falar um pouco mais de como funciona o Centev, o Parque Tecnológico, a incubadora de empresas. Quer ver o que tem mais lá? O Nudese, o Tecnoparque, a Central de Empresas Júnior, a primeira do Brasil, e o nosso parque foi o primeiro de Minas. Eu estava lá na inauguração. Nós vamos lembrar isso tudo. Adriana Faria, professora, já está no ar. Seja bem-vinda, professora Adriana. Boa noite, Brenda. Boa noite à sua audiência, as pessoas que estão aqui conosco. Muito obrigada por essa oportunidade, por esse convite de nós podermos conversar um pouquinho sobre o nosso Centev, sobre o nosso Parque Tecnológico. A honra é nossa. Professora, vamos primeiro, já que nós convivemos aí também nos bastidores do... Não deixa de ser uma política, no seu caso não é partidário. Mas você ser reconduzida ao cargo depois de um tempo, isso é resultado da primeira gestão sua lá? Você acredita que seja resultado da primeira gestão? Ô, Brenda, eu quero acreditar que sim, né? Se a recondução ela acontece, se essa oportunidade privilegiada, que eu considero essa, assim, uma bênção na minha vida, porque eu adoro o trabalho que eu faço no Centev. Quem me conhece sabe que o Centev e o Parque Tecnológico fazem parte, assim, de uma bandeira que eu trabalho quase que uma vida inteira, inclusive dentro da vida acadêmica. Então, eu quero acreditar que o trabalho foi bom, ele foi reconhecido, e na época numa parceria muito estreita com o professor Demétrios, que era o vice-reitor à época, e era o presidente do Conselho de Administração do Centev. E a parceria foi muito boa, a gente conseguiu realizar muitas coisas naquela época, dentre elas, a principal, com certeza, você já mencionou, que foi a inauguração do Parque Tecnológico de Viçosa, em 2011, foi o primeiro Parque Tecnológico de Minas, e durante 4 anos a gente teve a oportunidade
de realmente, é um parque jovem, o Centev é muito desafiador, de conduzir um trabalho ali que foi gratificante. Bom, posterior à minha saída em 2015, eu tive a oportunidade também de realizar um pós-doutorado nos Estados Unidos, num parque tecnológico lá, chamado Centennial Campus, que é um parque que fica vinculado à Universidade do Estado, à Universidade Estadual da Carolina do Norte. Então, eu acredito que essa experiência também, ela contribui, além de que as minhas áreas de atuação como docente na UFV sempre foram a gestão da inovação, desenvolvimento de produto. Então, essas coisas todas, eu acredito que elas aí acabam, né, conspirando para que a gente pudesse ter essa oportunidade que o professor Demetrios, professora Regiane, nos concedeu de estarmos juntos aí novamente nessa empreitada. Perfeito. E você, com esse seu momento lá nos Estados Unidos, também num parque tecnológico, qual a diferença, professora? Brutal, que você acha? Uau! O que você falou? Nossa, aqui tem, no Brasil tinha que ter também. Interessante, a sua pergunta é muito boa, Brenda, e assim, ela é bem desafiadora. Quando a gente foi, a gente ia com esse intuito, nossa, eu vou chegar lá e vou ver coisas assim, realmente diferenciadas, muito diferentes, que nós não temos aqui, né? E quando eu cheguei, a primeira pergunta que eu fiz para os gestores do parque lá foi: qual é a principal dificuldade que vocês têm aqui, porque é um parque universitário como o nosso, e eles colocaram, poxa, ainda é a interação da universidade com as empresas, às vezes né, é a questão do relacionamento do pesquisador com as empresas, é a cultura, e eu falei, poxa, a gente também tem esses problemas. Então, assim, é diferente, é claro, lá você tem uma estrutura que envolve muito recurso financeiro, lá tudo é da ordem de milhão, e é claro que isso favorece o processo, mas uma coisa que a gente aprendeu muito sobre parques tecnológicos nos últimos anos, que a principal variável é tempo, Brenda. É um empreendimento de médio e longo prazo, que carece de políticas públicas de forma contínua, que possam ser ali, favorecer todo o processo de atração e de criação de empresas de base tecnológica. É claro que os recursos financeiros eles são sempre importantes, o apoio ele é sempre muito importante, institucional, financeiro, mas é você realmente ter uma política continuada de longo prazo. E eu acho que, falando especificamente do Parque Tecnológico de Viçosa, que é um parque tecnológico da Universidade Federal de Viçosa, eu acho que a gente tem um elemento que nós dizemos na literatura que é o principal fator de sucesso de parque, que é uma forte base científica e tecnológica e o apoio da universidade. Então, assim, a gente reúne condições, é um projeto desafiador, mas que pelas experiências que a gente tem no Brasil, acompanha no mundo, tem tudo para dar certo e está no bom caminho. Ô, professor, as legislações também mudaram bastante, até favorecendo o, o sistema de inovação tecnológica. Parece que nós temos uma lei também em Viçosa, eu não sei se ela já está regulamentada, se ela foi tirada do papel, de incentivo às inovações, não é isso? E você acompanhou a movimentação dessa legislação Brasil afora? Acompanhamos. Até talvez assim, antes de falar um pouco sobre a legislação, talvez até para o público compreender, quem não está muito familiarizado ainda, o que é para a gente entender o Centev, o parque, a incubadora, isso tudo com a universidade, a gente fala da legislação. O Centev, ele é o Centro Tecnológico de Desenvolvimento Regional de Viçosa, ele é um órgão da UFV, ele foi criado em 2000 e ele tem 4 unidades principais, conforme você já colocou. Que é a primeira delas, que é a nossa incubadora de empresas, que existe desde 1996, já ajudou a criar aí mais de... nós temos hoje 48 empresas graduadas que foram criadas por essa incubadora de empresas. Nós temos, então, o Parque Tecnológico, que é a cereja do bolo, é o sonho de consumo, é o que todo mundo busca dentro desse ambiente de empreendedorismo e inovação. Hoje, no Brasil, nós temos 55 parques tecnológicos em operação. Em Minas Gerais, nós temos 4, o nosso foi o primeiro. Nós ainda temos vinculados a Central de Empresas Júnior, que reúne aí as mais de 40 empresas júniores da UFV, e um núcleo de desenvolvimento social e educacional, que é o NUDESE, e que é o nosso xodózinho também, porque ele cumpre um papel muito importante. Bom, sim. E o Centev, ele foi criado com qual finalidade? Promover, auxiliar, claro, você tem várias formas de promover o desenvolvimento econômico e social, mas promover ou ajudar no desenvolvimento econômico e social de Viçosa e região
por meio da interação da universidade com setores produtivos e por meio da criação e desenvolvimento de novas empresas de base tecnológica, tá? Essas novas empresas de base tecnológica, como que a gente entende a contribuição? Primeiro, pela geração de emprego e renda de qualidade, tá? E, num segundo momento, claro, trazendo para a comunidade produtos, serviços que vão contribuir com o impacto ambiental, social, com a saúde, com o bem-estar, em função da questão do desenvolvimento tecnológico. Então, assim, é um trabalho ousado, é uma proposta ousada que está aí em construção há mais de 20 anos e que carece de políticas públicas, tá? A literatura e a experiência nos mostra que o processo de inovação ele é alavancado pela interação entre a universidade, a empresa e o governo. A universidade vai entrar com a formação de pessoas, com a forte base científica e tecnológica, com apoio institucional. As empresas, por definição, é quem inova, porque é quem leva os produtos, os processos para o mercado, é quem gera emprego, é quem gera renda, é quem paga impostos, né? E o governo, justamente com o arcabouço legal, com a segurança jurídica e, claro, com os investimentos públicos que se esperam nesse sentido, tá? E Viçosa, entre 2011 e 2012 ali, a gente trabalhou na época disso, você acompanhou isso muito, eu lembro muito lá, né, das reuniões que nós tivemos na Câmara, a gente lançou, então, a gente participou desse processo e a Câmara, então, aprovou a Lei Municipal de Inovação, tá? Que, inclusive, salvo melhor juízo à época, foi uma das primeiras leis municipais que nós tínhamos na matéria de inovação, porque a gente tem lei de inovação a nível estadual e lei de inovação também a nível federal. Inclusive, agora, a gente fala do novo Marco Legal de Ciência e Tecnologia, que não é nem tão novo assim, que é de 2016 e 2018, que melhora muito a segurança jurídica. Por quê? Porque esse relacionamento público-privado, ele é sempre muito complexo, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, e a gente, enquanto gestores públicos, a gente tem que ter segurança para tomar as decisões, e as empresas têm que ter segurança. Então, vamos pegar, por exemplo, a empresa Risoflora, que está lá conosco, que é um caso exemplar de uma empresa que nasce de um projeto de pesquisa na universidade, recebe investimento, depois é adquirida por uma multinacional. A gente diz assim, aquele caso exemplar que a gente gostaria de ter dezenas deles. Essa empresa realizou no nosso parque tecnológico investimentos da ordem de R$2 milhões recentemente, Brenda. Então, essa empresa precisa de ter segurança jurídica naquilo que ela está fazendo. Então, esse arcabouço legal é importante. E a nossa Lei Municipal de Inovação, ela tem vários aspectos importantes. Primeiro, a constituição do Conselho Municipal de Inovação, que precisa de ser restabelecido, precisa de ter um gás. A gente está em comunicação aí com o pessoal da Secretaria Municipal de Inovação e com outros importantíssimos atores de inovação do nosso município, que são vários. Eu falo, o Centev é um deles, nós temos vários outros, né, que cumprem papéis importantes. Ela tem a questão do apoio ao Parque Tecnológico de Viçosa, em função dessa missão de contribuir com o desenvolvimento, e ela traz benefícios fiscais para as empresas de base tecnológica. Então, assim, na minha visão, é uma lei importante, é uma lei que foi bem construída e que a gente realmente, assim, os atores precisam trabalhar para colocar ela efetivamente em prática, que eu acho que é o que nós precisamos de trabalhar agora. Perfeito. Ó, tem um pessoal falando boa noite aqui, dando joinha. Ai, bom. Boa noite para vocês todos, nossa audiência. Professor, mas quando você fala do exemplo, por exemplo, da Risoflora, que recentemente investiu 2 milhões aí no parque, o que o viçosense sente? Qual o impacto na vida do viçosense? Ou é só por enquanto, nós ainda não vislumbramos impacto na sociedade viçosense? Olha, é muito boa de novo a sua pergunta. Você está afiada, dona Brenda. Tem que estar preparada aqui para estar junto com você. Às vezes as pessoas não percebem, por isso essa oportunidade do seu programa ele é muito importante, porque às vezes as pessoas passam ali na porta do Centev, vê um Centev, vê um parque tecnológico e a gente não imagina o que tem ali, tá? Hoje, ali, junto conosco, nós temos 30 empresas de base tecnológica, tá? Que faturam anualmente da ordem aí de 22, 23 milhões de reais por ano, tá? Estão gerando aí mais de 300 empregos diretos dentro desse ambiente, tá? Sem falar
nas outras 48 empresas que nós já ajudamos a criar, 36 efetivamente ativas, e que geram aqui em Viçosa da ordem de 15 milhões de reais por ano de faturamento. Então, eu acho que esse é o impacto, talvez, que fique mais aparente no sentido daquilo que nós conversamos, geração de emprego e renda direta, tá? Sim. Direta. E o emprego de qualidade é a renda de qualidade direta. Mas e essas empresas, elas geram outros impactos indiretos, pelas necessidades de prestação de serviços, por pessoas que elas contratam. Então, quando a gente está dando aqui o exemplo da Risoflora, mas nós temos várias outras empresas que realizaram investimentos lá, como a Risoflora Eco Soluções, por exemplo, vai construir, vai edificar. Tá? Então, isso aciona o mercado da construção civil, se contrata, se investe. Você tem a questão dos próprios produtos e serviços que essas empresas entregam. Então, eu acho que esse é o impacto mais visível. Agora, o que é importante compreender? Sim. Nós temos ali também o Núcleo de Desenvolvimento Social e Educacional no DESE, onde que, para além do apoio que nós oferecemos àqueles que desejam empreender, tá? A gente tem um olhar muito ali para o nosso entorno, para as pessoas, para os jovens, para os adolescentes, para aquelas pessoas hoje que têm dificuldade, às vezes, de inclusão digital. E ali a gente oferece uma série de cursos que vão, claro, agora pela pandemia está suspenso, tá? Mas a gente oferece ali, a gente atende ali em torno ali anualmente, Brenda, da ordem de 700, 800 pessoas com cursos de qualificação em várias áreas. Então, por exemplo, desde futebol para crianças, hidroginástica, balé, até cursos mais qualificantes do ponto de vista profissional, como eletricista, por exemplo, que já formou aí corte e costura, bem lembrado, centenas de pessoas. E agora nós começamos uma parceria assim exemplar com o Senar, tá? Com o objetivo de levar a tecnologia para o campo, principalmente por meio de jovens e adolescentes que querem ficar no campo, que querem trabalhar no campo, mas é claro que não nas condições que a gente conheceu no passado, levando tecnologia, qualidade de vida, fazendo a sucessão. Então, a gente começou agora o curso de fruticultura, por exemplo, tá? Foram oferecidas 21 vagas, nós tivemos 200 inscrições. Ah, tá? que ótimo. Muito bacana mesmo. E vamos começar agora o de tecnologia no campo e já estamos aí com a previsão de vários outros cursos, tá? Então, assim, além dessa questão das empresas, da parte social e educacional, o projeto que nós temos ali são 214 hectares de área, tá? É muito difícil para a cidade manter aquilo tudo, tá? Sim. A gente tem um processo de licenciamento ambiental complexo, a gente tem custos de manutenção daquela área, do prédio e tudo, que são complexos, inclusive, para a universidade, principalmente nesses momentos que a gente percebe aí de crise, mas a universidade entende aquilo como importante. Por quê? Se vocês observarem lá, quem tiver oportunidade, ali não é fechado, ali não é como a universidade, é um espaço que está aberto, onde a gente tem projetos ali, claro que os recursos dependem de entrar, para que aquilo seja um parque da cidade, onde as pessoas possam fazer ali turismo ecológico, com trilhas, caminhadas, seja um espaço de lazer, seja um espaço como a UFVU é hoje aqui no centro da cidade, para as pessoas, tá? Então, assim, como eu falei, é um projeto de médio e longo prazo, depende das parcerias público-privadas, depende da captação de recursos, mas é um projeto, assim, que realmente, para a cidade, para a comunidade, a gente busca trazer ali spillovers em todos os sentidos, não só no sentido daquele que vai trabalhar diretamente naquela empresa, né? Que vai ter oportunidade, a gente estava até brincando a importância da saúde do trabalho, então, assim, que vai ter oportunidade de trabalho, mas também para a comunidade, para a sociedade de uma forma geral. Tá, o professor, e também acaba gerando, você já falou alguns exemplos da instalação dessas empresas, o turismo de negócios, né, que usam aí os nossos hotéis, restaurantes, né? Com certeza. Agora, as empresas, uma curiosidade, as empresas instaladas, elas têm CNPJ em Viçosa? Sim. Todas são, tá? Veja bem, essa é uma questão interessante até para as pessoas compreenderem. Quando a gente fala assim, hoje nós ajudamos a criar 48 empresas de base tecnológica. Se a gente ajudou a criar 48 empresas, Brenda, é porque nós apoiamos 500 projetos, tá?
empreender é um negócio extremamente complexo, extremamente difícil, principalmente o empreendedorismo de base tecnológica, tá? Nós não fazemos editais, nós temos processo seletivo, tá? E a gente tem uma série, aquilo que hoje nós chamamos de trilha. A gente tem um caminho que se percorre, tá? O primeiro é o da sensibilização. Então, sensibilizar as pessoas para a importância do empreendedorismo. É claro, o nosso foco é o empreendedorismo de base tecnológica, tá? Mas os nossos programas são abertos para toda a comunidade. Então, por exemplo, o nosso evento de maior destaque, que é o Inovar, que é o Seminário de Empreendedorismo e Inovação, o ano passado foi online, obviamente, pela questão da pandemia, mas a gente teve a participação de mais de 700 pessoas, tá? Em que a gente traz qualificação de temas relativos ao empreendedorismo, à inovação, sensibilizando as pessoas, sensibilizando a comunidade científica e acadêmica também para a importância do empreendedorismo, tá? Dessas ações de empreendedorismo, de sensibilização para o empreendedorismo, a gente tem um segundo momento, que são os programas de aceleração, tá? Então, esses programas de aceleração, hoje nós temos 3 programas de aceleração, que é o Tecnopark Acelera, Avança Café e Forest Insight. Eles têm atividades, antes de você entrar realmente com a ideia, para ver se tem viabilidade, se aquilo vale a pena empreender, nós temos o que a gente chama hoje de meetups, de hackathons. Só para você ter ideia, agora em julho nós fizemos 2 hackathons, um para o Tecnopark Acelera e um para o Avança Café. Nós tivemos a participação de mais de 200 pessoas, tá? Discutindo ideias de negócio. Ótimo. Né? De várias partes do Brasil? De várias partes do Brasil, inclusive. Tá? Essa questão do online hoje, ela acaba gerando uma repercussão muito grande. Sim. Dali, então, veja bem, olha só, eu sensibilizo 1.000 pessoas, 2.000 pessoas que vão para um programa nosso de meetup, de aceleração aí, desculpa, de hackathon com 200 pessoas, para ter, ao final desse aí, 7, 8 projetos apresentados, tá? Sim. Em que o pessoal avalia. Desses 7, 8, nós ainda estamos falando de projeto, não chegamos ainda em empresas, né? Desses 7, 8 projetos apresentados, a ideia é que eles se inscrevam no nosso programa de pré-incubação. Eu ainda não tenho o CNPJ, tá? Então, por exemplo, nesse momento eu estou com 12 projetos inscritos no meu programa de pré-incubação. A pré-incubação ela é um programa que antecede a incubação e fica nesse termo aí, entre a ideia, o projeto e a empresa. Dura em torno de 6 meses, está aberto a toda a comunidade. É um processo seletivo, não é edital. Eu acho que essa é a grande diferença. E aí saem 12 projetos da pré, Brenda, para a gente ter 1, 2 empresas que efetivamente vão abrir um CNPJ para entrar no nosso processo de incubação. Então, quando eu falo que eu tenho 20 empresas no processo de incubação, são 20 empresas mesmo, com CNPJ, que fazem tem todo ali o trâmite fiscal, burocrático, relativo a uma empresa, tá? Então, assim, esse caminho, por isso que a gente fala que é um caminho de médio e longo prazo. Ele é um caminho que você conversa com 1.000, 2.000 pessoas, para você chegar ali no final, a gente chama isso de funil de inovação, e você ter 1, 2 empresas efetivamente criadas com viabilidade, tá? Agora, se a ideia não é viável, o projeto não é viável, eu sempre digo o seguinte, só de você participar desse tipo de iniciativa e de programa, e por isso que o seu programa e essa oportunidade para nós aqui é muito importante, para que as pessoas fiquem atentas, entrem no site do Centev, nos acompanhem nas redes sociais, a gente está em tudo, está em Face, tem LinkedIn, tem Instagram, tem no YouTube, acompanhar esses programas, porque isso te qualifica, tá? Te qualifica, ainda que você não vá empreender, vamos dizer assim, te qualifica para o trabalho, te qualifica para a vida, é uma oportunidade de criar networking, de conhecer pessoas. Então, essa também é esse processo é uma externalidade muito importante que o Centev também traz para a comunidade de Viçosa. E na maioria absoluta, Brenda, sem custo nenhum. Olha, né? Que ótimo. Uma ótima notícia nesse mundo. Ótima notícia. Então, assim, muito democrático, aberto para todos e para toda a comunidade. Tá, professor, você acabou de falar aí, talvez você já tenha respondido a pergunta aqui da Jane Calise. Ela fala, como ficamos sabendo dos cursos que você falou do DES, não vejo posts a respeito. Então, nas redes sociais do Centev, só sempre aparece. Sempre. Hoje, assim, as nossas redes sociais estão com o nome nosso do parque, que a gente está buscando valorizar essa marca Tecnopark.
Tecnoparque. Então, assim, põe Tecnoparque aí, Viçosa, normalmente está tudo ali. E o site, tá? Claro, o site é www.centev.fv.br. Ali a gente tem a programação de tudo que acontece, de eventos, de cursos, de seminários, workshops, demo days. Inclusive, nós estamos, aproveitando seu programa e sua audiência, estamos nesse momento com as inscrições abertas para o Tecnoparque Acelera e para o Avança Café, tá? Então, é importante que o pessoal entre lá, conheça, se inscreva, e a gente vem fazer parte dessa comunidade, porque aqui o negócio é bacana. E o Tecnoparque é nosso. A Francilara já está te ajudando aqui, colocando, Jane, o centev.ufv.br. A Francilara é a nossa coordenadora da nossa incubadora de empresas. Aliás, a gente tem um time feminino lá, tá? A coordenadora do Parque Tecnológico é a Juscelia, a coordenadora da incubadora é a Francilara, a coordenadora da Central de Empresas Júnior é a professora Cibele, e hoje a nossa presidente do Conselho de Administração é a professora Regiane, vice-reitora da UFV. Então, é muita mulher. A fórmula do sucesso ficou explicada agora. Agora entendeu tudo, né? Ô, professora, mas como que você está vendo a questão aí da ciência e tecnologia no Brasil sendo sucateada nas questões de investimento, menos ainda? Não é a desculpa da pandemia, já está tendo tempo, cada vez menos, até para a educação em si, investimento. Você vê alguma perspectiva futura? Porque você falou muito bem no começo, sem investimentos não há produção. Não. Na verdade, esse é um assunto crítico para o nosso país já faz muito, muito tempo, né? São décadas que a gente percebe essa situação complicada e cada vez mais complicado, que é mais difícil, tá? Só para você entender a importância do que você está colocando, Brenda, o Brasil, hoje, isso tem variado aí no penúltimo ano, no ano passado, retrasado, mas nós estamos na 68ª posição de um ranking de inovação, tá? Então, isso é muito grave. É triste, tá? Principalmente quando você analisa que em 2011 nós estávamos na posição de número 42. Então, vejam bem, em uma década, tá? Ao invés de nós avançarmos, nós regredimos, tá? A despeito de tudo que você colocou aí, tá? Então, assim, é um assunto muito grave. Por quê? Porque hoje a principal medida de competitividade de um país, hoje não, sempre foi, de um país, é a sua capacidade de inovação. Porque o que é inovação? É importante também que a comunidade compreenda isso. Inovação, por definição, não sou eu quem estou dizendo isso, está no manual de Oslo da OCDE, inovação é produto, processo, serviço efetivamente no mercado. Tem que gerar retorno financeiro. É o que nós chamamos da capitalização do conhecimento. Então, por isso que a gente sempre brinca, quase por definição, quem inova são as empresas. Mas, por outro lado, a matéria-prima para a inovação é o conhecimento. Por isso que a gente fala que o caminho para a inovação é a interação universidade, empresa, governo, tá? Então, assim, essa capacidade de realizar ciência, tecnologia e inovação é uma medida muito importante de competitividade, tá? Que um país precisa para se desenvolver e, obviamente, principalmente para a questão da geração do emprego de qualidade, que é uma das principais métricas que a gente tem de desenvolvimento econômico e social. Quando a gente fala de emprego de qualidade, é no sentido assim, usualmente definido na literatura como aquele emprego de alguém que tem um curso superior, um curso técnico, um curso qualificou ali, mestrado, doutorado, etc. e tal. Mas esse emprego de qualidade, tem um estudo da Associação Nacional de Ciências dos Estados Unidos, ele diz o seguinte, quando esse emprego, ele gera mais 2,5 outros empregos. Olha. Tá? Então, quando nós falamos de uma empresa de base tecnológica, é claro que ela vai requerer ali, né, o pessoal que tem, às vezes, cursos de graduação, bacharelados, engenheiros, mestres, doutores, etc. e tal. Mas ela requer todo nível de emprego, e em maior quantidade, como nós conversamos no começo. Quem vai estar na secretaria, na portaria, na vigilância, é quem vai vender na obra, no serviço de contabilidade, na manutenção, na limpeza. Tá? Então, esse movimento da economia ele é muito importante. E os países que realmente não realizarem os investimentos e não levarem isso de uma forma séria, com políticas sérias, de longo prazo, isso não pode ser política de governo, isso tem que ser política de Estado.
né? Então, apesar... e agora, sim, ainda bem, né, que conseguimos aí o descontingenciamento dos fundos setoriais, que foi uma vitória da comunidade científica, que realmente se posicionou isso aí, porque são recursos importantes que fazem girar isso tudo, que começa na universidade, que começa na pesquisa da universidade e que vai gerando spillovers para toda a comunidade, para toda a sociedade e acaba culminando muitas vezes num projeto ali com a empresa que vai... a prova disso está a vacina aí, Brenda, e a dificuldade que a gente tem enquanto um país que é a oitava, 12ª economia do planeta, e como é que nós estamos na 69ª posição de um ranking de inovação, e a gente não, até agora, né, ter uma vacina 100% nacional. Não só a vacina, nem os insumos para a produção da vacina, a gente depende. Então, o assunto é complexo, porque você também tem um processo de desindustrialização que o país vem sofrendo aí nas últimas décadas, e o emprego da indústria, e a indústria, ele é muito importante. Então, assim, é preocupante, ficamos preocupados, a comunidade realmente, as pessoas, o cidadão, as pessoas têm que fazer a defesa realmente do sistema nosso de ciência, de tecnologia, de inovação, e porque a questão da educação, tá? Que é muito... Que vai muito para além do que nós estamos conversando aqui, que começa, eu falo assim, começa no berço, tá? Começa ali na creche, no berço, no primário e por aí vai, para que a gente possa realmente ter pessoas cada vez mais qualificadas, preparadas, profissionais bem formados nas universidades, nas instituições de ensino superior, porque é isso que faz a mudança, né? Sim, professora, normalmente os parques tecnológicos são instalados em cidades que têm universidade? Isso é uma regra do governo? Brenda, não chega a ser uma regra do governo, nós, na verdade, nem temos assim, esse tipo de determinação formal em nossa legislação, mas é uma condição de sucesso de parque, tá? Então, assim, para que você tenha um parque tecnológico, é isso que nós estamos conversando aqui, que vai realmente fomentar a criação de empresas de base tecnológica, tá? Sim. A principal condição é que você tenha uma forte base científica e tecnológica, e daí a importância das universidades. Então, se você pegar o mapa dos parques tecnológicos no Brasil, você vai ver que eles estão quase 50% dentro das universidades, ou eles estão ali no entorno, tá? Isso é no Brasil, isso é no mundo. E agora é importante dizer, Breno, parque tecnológico é um dos instrumentos de desenvolvimento econômico, de geração de emprego e renda que a gente tem. Isso não desmerece, pelo contrário, a importância, por exemplo, de um bom distrito industrial, claro, né? Onde a gente vai ter as empresas de base tradicional, com outros níveis de produção, por exemplo, tá? Então, assim, parque tecnológico não é para todas as cidades, não é para todos os municípios, requer que a gente chama hoje de condições de contorno muito específicas para você fomentar esse tipo de empreendimento, tá? E além dessa questão, e veja bem, ter forte base científica e tecnológica, boa localização geográfica, por exemplo, uma cidade com uma pujança científica, às vezes também não é a condição suficiente. Quando a gente analisa, por exemplo, que a cidade de Uberlândia, que é uma potência aí do estado de Minas Gerais, que conta com a Universidade Federal de Uberlândia, que é uma potência e tanto, não tem até hoje, né, ali o seu parque tecnológico, tá? E está trabalhando para isso já há vários anos e ainda não conseguiu estabelecer esse empreendimento. Então, assim, a Santa Rita do Sapucaí, que a gente chama aí do nosso Vale da Eletrônica, o Vale do Silício de Minas Gerais, agora que eles estão conseguindo ali estabelecer o parque tecnológico daquela cidade ali, muito ancorado no trabalho feito e realizado pelo Inatel, que é referência no mundo aí dentro da área de eletrônica e telecomunicações. Mas, sem dúvida nenhuma, tá? A base científica e tecnológica é a condição primeira, tá? Tá, professora, você, quando fala do Nudese, que é a menininha aí dos olhos, por causa da social, né? Além da questão social, ela seria, popularmente falando, a porta de entrada, de acesso dos viçosenses ao parque. Quando eu falo isso, eu quero dizer o seguinte: eu vou conhecer o que é ali, não sabia que essa estrutura fazia parte disso e disso. Não, que bom, isso é meu também, você falou aí, não é fechado, pode entrar.
Uhum. É nisso, sem ser a questão social, também vocês pensaram nesse Sim, gancho com a população? sim, sim, com certeza, tá? Eu gostei da porta de entrada, tá? Mas com certeza sim, porque primeiro a gente busca trabalhar ali com o público, que é o público do futuro que nós acreditamos muito, crianças, jovens e adolescentes. Né? Claro, tem a questão aí, às vezes, da inclusão, principalmente, por exemplo, né, cursos de inclusão digital para terceira idade e tal, isso é bacana e legal. Mas esse público, jovens, crianças, adolescentes, estarem ali conosco no dia a dia, convivendo com esse ambiente, porque ali tudo é aberto, tudo é acessível, tá? Então, isso desperta. Mas nós temos alguns programas interessantes. Nós temos o programa Centev Portas Abertas, que pode receber visitação das escolas, é só entrar lá, agendar, marcar. Agora a gente está sem o tour físico, tá? Mas a gente tem esse tour físico, a gente apresenta os programas, mostra o que acontece lá, tá? A gente também fica à disposição, a gente faz muito palestras, workshops, participamos de eventos nas escolas, nas comunidades. É só nos acionar e solicitar. Às vezes a gente vai atrás, a gente se oferece e tudo, mas às vezes a gente não consegue alcançar todo mundo. Então, quem estiver ouvindo aqui, professores das escolas nossas, aqui de Viçosa, de região, eu queria uma palestra sobre empreendedorismo, eu queria que vocês falassem sobre o trabalho lá no parque, a gente também faz esse tipo de trabalho. E a gente espera que em breve, se Deus quiser, a gente possa estar... O Centev, ele está funcionando presencial desde outubro do ano passado, tá? Mas é claro que a gente tem todas as restrições ainda em função da questão da pandemia. Mas tão logo isso esteja equacionado, se Deus quiser, a visitação, ir lá, participar do cemitério de portas abertas, é muito importante também, tá? Sim. O que é o Innovation Link? Innovation Link. O Innovation Link ele é um programa, tá, que busca criar a interação mais facilitada possível entre os pesquisadores da UFV, entre a UFV e as empresas. Tá? Então, porque assim, isso não é um problema nosso, não é privilégio nosso. Essa dificuldade de língua, às vezes entre o pesquisador e a empresa, entre a universidade e a empresa, os times, as necessidades, isso é do mundo inteiro. Então, o Innovation Link ele é um programa que foi criado para facilitar. Eu digo o seguinte, a gente é pato, a gente tem que nadar, andar, falar, voar. Então, a gente fala a língua da empresa e fala a língua da universidade, fala a língua do pesquisador. Então, o que nós fazemos no Innovation Link? A gente entra em contato com grandes empresas, com grandes corporações normalmente, tá? A gente busca prospectar ali quais são as necessidades tecnológicas daquela empresa, necessidades de desenvolvimento de projetos, tá? E a gente traz essas necessidades para a nossa comunidade científica, tá? Para os nossos pesquisadores, prospectamos ali os pesquisadores, os projetos que têm aderência com aquela demanda ali, e aí a gente tem o que nós chamamos de Innovation Day, onde nós fazemos, onde nós não, os próprios pesquisadores, eles fazem pitch, então você tem pitch do empreendedorismo, mas você tem um pitch do pesquisador também, onde ele apresenta o projeto dele, os desdobramentos, e ali interage. E tem sido um programa que a gente tem tido muito sucesso, no ano passado a gente fez 5 Innovation Days, foi mais de 100 pesquisadores apresentando projetos para as empresas. Mas isso também é uma isca, tá? O que nós esperamos? Que essas grandes empresas, essas corporações, né, elas conheçam o nosso parque tecnológico. E quem sabe elas não falam o seguinte, olha, mas melhor para nós é estar lá presente o tempo todo, e quem sabe ter ali o nosso centro de pesquisa e desenvolvimento ali no Parque Tecnológico, tá mais próximo da UFV e dessa comunidade aí o tempo todo. E nós já temos algumas manifestações de interesse nesse sentido, Brenda, que a gente não pode adiantar, mas de empresas que já manifestaram e que estão nos visitando justamente com essa perspectiva realmente, porque é o melhor lugar do mundo para uma empresa que faz pesquisa estar. Dentro de um parque tecnológico, com acesso a alunos de mestrado, doutorado, alunos de graduação, os pesquisadores, o ambiente do parque, contato com outras empresas ali, oxigenando, a gente usa muito essa expressão hoje, oxigenando ali o seu processo de inovação. Então, primeiro momento, sim, interação universidade-empresa direto, mas também ser da porta de entrada, ser uma porta de entrada, quem sabe, aí para outras empresas,
poderem vir. Esse é o nosso grande desafio, Brenda, atrair empresas para o nosso parque tecnológico. A gente trabalha a criação de empresas, que são as empresas que vão povoar o parque, mas a gente precisa trabalhar na perspectiva de atrair. E é claro que Viçosa tem as dificuldades que nós sabemos de logística, por exemplo, então a gente tem um perfil de empresa muito específico que a gente busca, que é principalmente essas empresas que estão vindo realizar pesquisa ou produção de pequenas quantidades de produtos de grande conteúdo tecnológico e de valor agregado. Tá, a equipe sua está falando, o próximo Innovation Day será com a Tial no dia 24 de agosto. Ai, tá vendo? A turma tá afiada. E aí eu quero lembrar, quando você fala, professora, quero povoar aí o Parque Tecnológico com empresas específicas, claro, mas você falou um pouquinho atrás que como é importante, o parque, o Tecnoparque é uma das pernas, né? Que é importante o distrito industrial. Viçosa conta com um distrito industrial tímido, que tem sido movimentado aí um pouquinho, mas ainda precisaria principalmente de espaço, né? A nossa topografia não nos ajuda. Parece que alguns empresários, já é bastidor aí, vão lançar um setor de distrito industrial um pouquinho aí na cidade, em outro lado da cidade, no outro vetor. Parece estar em preparação essa questão aí toda. Inclusive a Câmara, nós aprovamos no ano passado uma questão de ampliação de áreas para isso. Aí a minha pergunta é o seguinte, Viçosa pode sonhar que o Tecnoparque seja o nosso parque, o distrito industrial, mas na área da tecnologia, futuramente, a gente pode sonhar com isso, vislumbre? Você falou que já tem até aí namoros com empresas querendo vir. Nós podemos uma instalação física delas aqui? Sim, esse é o objetivo, né? Então, o que é um parque tecnológico? Um parque tecnológico é um adensamento de empresas, tá? Só que são empresas de base tecnológica, tá? Então, são empresas... O que é uma empresa de base tecnológica? É uma empresa que, para poder entregar os seus produtos e os seus serviços, ela faz uso intensivo de conhecimento, de ciência e de tecnologia, tá? Então, é uma empresa... o nosso objetivo, o nosso foco é nesse perfil de empresa, tá? Então, se a empresa reúne essas condições, e é claro que no processo de seleção você analisa questões de impacto ambiental, impacto social, essa base tecnológica. Hoje nós temos ali no nosso ambiente, Brenda, 30 empresas, mas nós temos que ter 200, tá? Sim. Nós temos espaço para ter, tá? Não no nosso prédio principal, mas como eu falei, são 214 hectares de área, das quais 40 hectares de área são áreas destinadas para a edificação das empresas, tá? Com planas? Oi? Planas. Planas, né? A gente tem a nossa primeira quadra já urbanizada, uma quadra de quase 20 mil metros quadrados, tá? Que está disponível para sessão. A gente fala sessão não onerosa de uso, tá? Para empresas que passem dentro... É um processo seletivo. Então, de novo, não é um edital, é um processo seletivo. A empresa analisa ali se ela enquadra, entra com o plano de negócio dela e faz a defesa do projeto dela. O Conselho de Administração do Centev faz a análise dessa empresa, se enquadra, se reúne todas as condições que são ali avaliadas e, posteriormente, o nosso Conselho Universitário aprova a entrada dessa empresa no Parque Tecnológico. Então, o nosso trabalho é para isso, é para povoar. Quando a gente fala povoar, é ter no futuro, e aí, de novo, é um trabalho de médio e longo prazo. Olha, um parque tecnológico, ele alavanca a literatura e a prática nos mostra em torno de 20 anos, tá? Então, o processo ele não é linear. Vem ali 10, 15, 20 empresas, às vezes 10, 15, 20 anos. Aí, de repente, tem um ponto de inflexão na curva e aquilo vai embora. Então, hoje no Brasil, a gente tem parques aí que tem 100 empresas, 200 empresas, tá? Mas são parques que já têm mais de 20 anos, que já foram criados há mais tempo, e que muitas vezes também a localização geográfica, é claro que ela é um fator importante, mas que a gente tenta superar com tudo aquilo que Viçosa tem de melhor, tá? Que é a qualidade de vida. Doce de leite. Doce de leite, claro. E é óbvio, assim, isso é importante. Você pensa o seguinte, morar numa cidade pequena, sim, tá? Com qualidade de vida, onde você tem acesso a boa educação e a um bom emprego, tá?
Gente, eu acho que isso não tem preço. É o sonho. Então, assim, é um sonho para muitas pessoas. Então, assim, as pessoas que vêm nos conhecer, os empresários que nos visitam, profissionais, falam, gente, e o parque, o ambiente do parque, ele é um ambiente muito agradável. A gente tem uma arquitetura, a gente tem uma vibe ali naquele ambiente que é muito prazeroso estar ali. Então, você não tem que disputar estacionamento, ficar naquela confusão de centro, vai para lá e ali você está assim, quase que em contato com a natureza, a menos de 4 quilômetros do centro da cidade, né? Num local de qualidade, recebendo serviços de qualidade, com uma interação facilitada com a Universidade Federal de Viçosa, que é, sem dúvida nenhuma, das melhores universidades do Brasil e do mundo. Cara, isso para mim, é um sonho de consumo. Não tem preço. Não tem preço, desculpa, estou engasgando aqui. Que isso, sem problema. Professor, aproveitar e deixar você tomando sua água. Duas coisas que eu quero te perguntar, senão eu vou esquecer. Quando você fala de critérios que a empresa passa pelos critérios para ser aprovada para sua instalação. Não, com certeza o critério ambiental é levado em conta, não é isso? Com certeza. E a outra questão, quando você fala de logística, a segunda pergunta é como o Tecnoparque pode ajudar para, enfim, nós termos voos regulares aqui no nosso aeroporto? Poxa, Brenda, eu queria ter resposta para essa sua pergunta. Porque, assim, esse realmente é um problema, tá? Eu acho, assim, a questão da logística hoje ela é uma coisa complicada para nós, tá? Mas eu tenho um olhar, não tô aqui fazendo crítica, longe de mim fazer, tá? Mas veja bem, nós temos o aeroporto aqui, o aeroporto regional nosso da Zona da Mata, Brenda, ele está 2 horas de carro. Goianá. Se você estiver em São Paulo, no Rio, ou às vezes em Belo Horizonte, você vai gastar isso para chegar a um aeroporto. Com certeza. Tá? Então, assim, eu acho, a gente já tentou viabilizar esses voos daqui para Belo Horizonte, etc e tal. Cheguei a conversar com várias pessoas, e uma coisa assim que eu achei muito complicada na época é a questão dos horários, porque você não conseguia ir e voltar no mesmo dia. Então, não fazia muito sentido para muitas pessoas, então o pessoal acabava preferindo o carro, e aí, óbvio, não teve demanda. Professora, você me ouve? Professora Adriana? Acho que nós perdemos o contato com a professora Adriana. Professor, estamos esperando aí a sua reconexão conosco. Vamos aguardar um pouco. Ela caiu mesmo a linha dela, mas por enquanto nós estamos conversando sobre o Parque Tecnológico, Tecnoparque. Podemos vislumbrar aí quão importante fica aqui no nosso quintal, o Centev, onde tem a incubadora de empresas, onde tem o Nudese. Ela voltou. Voltei. Minha internet aqui, voltei, consegui pelo celular, realmente eu fiquei sem internet em casa. Bom, Brenda, mas o que eu queria dizer era o seguinte, nessa questão do aeroporto, né? A gente, assim, até ontem, onde eu sabia, poxa vida, a gente não tem um transporte direto para esse aeroporto, né? Então, isso seria uma coisa talvez menos complexa, mas que já facilitaria muito para nós, por exemplo. Então, eu acho assim, eu não sei se procede, a gente ouviu alguma conversa também, a gente conversa muito com o pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, estamos sempre juntos, de talvez uma possível duplicação aí por conta do acordo, né, que me parece que teve com a Vale, de duplicação aí da estrada até Ouro Preto e Mariana, com forte possibilidade de chegar até Viçosa, tá? Isso foi um superintendente que comentou conosco há pouco tempo atrás. Não sei se procede, espero que sim, torço para isso. Quer dizer, tem uma questão política aí que talvez tenha que ser colocada, mas veja bem, você imagina se a gente tem uma estrada duplicada daqui para Belo Horizonte a 200 quilômetros.
Então, eu acho que a gente tem ainda, né, condições de superar muito essa questão logística, talvez aí em pouco tempo, e talvez com questões que não envolvam tantos recursos, como né, a questão né, de um transporte mais rápido, mais fácil, no aeroporto regional, por exemplo. Porque daqui para Confins a gente está gastando 5 horas e meia com sorte, tá? Então, isso inviabiliza muito, né? Isso inviabiliza muita coisa. Sim, e a questão ambiental, na hora, é um dos critérios, queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. É um dos principais critérios, tá? Então, é natural pensar que uma empresa de base tecnológica, ela tem que resolver as questões ambientais, ou, né, se o negócio dela não está voltado diretamente para isso, ela não pode trazer nenhum impacto negativo nesse sentido, tá? Então, esse é um critério muito, muito claro hoje no nosso processo de seleção, e nós não temos nenhuma empresa, tá, que não poderíamos ter, tá? Conforme eu te falei, é um processo de seleção que é avaliado pelo conselho, que não tem ali no seu modelo de negócio essa questão de forma muito bem clara, muito bem equacionada, né? Perfeito. E por falar também em transporte, daqui a pouco o sonho acho que vai se tornar realidade. Vamos ter uma linha de trem saindo aí do Centev, indo lá para o centro. Tem uma questão também. Ô, professora, você falou da Vale, nós vamos receber, Viçosa vai receber cerca de 5 milhões de reais desse acordo aprovado da Assembleia de Minas recentemente, que vai dividir com os 853 municípios de Minas uma cota. Se não me engano, a primeira é paga agora esse mês de agosto. Você tem alguma esperança que o governo municipal invista um pouquinho na ciência e tecnologia? Mas eu tenho muita esperança, muita esperança, estamos trabalhando para isso, a gente tem conversado muito ali com a Rita, com a equipe dela, o pessoal está sempre ali com a gente tem trago feedback, é claro que a gente compreende às vezes os momentos, as dificuldades e tudo, mas a gente quer acreditar que quando os recursos chegam, as dificuldades são superadas, é isso que nós conversamos, precisa investir em ciência, tecnologia e inovação, e o Parque Tecnológico, sem dúvida nenhuma, é o Parque Tecnológico de Viçosa, é da cidade. Eu acho que ele precisa, e a gente tem que trabalhar para isso, ele realmente ser aí compreendido como um dos, não é o único, tá? Mas um dos principais vetores que podem contribuir de forma efetiva com o desenvolvimento não só de Viçosa, mas de Viçosa e de região. Quando você fala lá, eu vejo no site de vocês a transferência de tecnologia, isso significa na prática o quê? Tudo que é desenvolvido aqui vai ser público? Não, porque tem as patentes. Não. Normalmente, essa expressão transferência de tecnologia, ela significa, usualmente, tá? Nem sempre é assim, mas usualmente você tem uma propriedade intelectual, tá? Que é da universidade, está patenteado, está protegido, e você transfere isso para que uma empresa possa empreender aquele produto, aquela tecnologia ou aquele serviço, tá? Então, a transferência de tecnologia, ela pode se dar. A propriedade intelectual é o que fica, às vezes, mais evidente, mas tem muitos aspectos de transferência de tecnologia que não envolve propriedade intelectual, às vezes envolve conhecimentos, questões tácitas, e aí você tem também, assim, se pegar de um senso talvez não tão amplo, mas mais restrito, você poderia pensar cursos, treinamentos, qualificações, em que você pega um conhecimento ali de um grupo de pesquisa, de uma comunidade, e você, de certa forma, está repassando aquilo para a comunidade, para a sociedade e para os setores, tá? Mas no uso mais restrito, usualmente, quando nós ouvimos transferência de tecnologia, significa realmente um acordo de cooperação técnica entre a universidade e uma empresa com o objetivo de licenciar uma tecnologia e uma propriedade intelectual daquela universidade. E é importante para a universidade, por quê? Porque você tira da prateleira a dissertação, a tese, tá? Leva isso para o mercado, tá? E na maior parte das vezes resolvendo problemas da sociedade, trazendo impactos positivos, sociais, ambientais, de saúde, de bem-estar, e também para a universidade é importante pela geração dos royalties. Sim, vem para ela. O professor lá também fala de promoção da cultura empreendedora. O que tem de exemplo aí mais recente?
Bom, dentro da promoção da cultura empreendedora é o começo da nossa trilha, conforme nós conversamos, tá? Então, são os eventos como o Inovar, os workshops, as palestras, onde a gente mostra a importância do empreendedorismo e que o empreendedorismo é para todos, é para mim, é para você. Outra coisa, a questão do empreendedorismo, Brenda, é importante se dizer, não está só relacionada com aquele que deseja abrir uma. Quando a gente fala da cultura empreendedora, tem muita relação também com atitudes, com comportamentos que nós levamos para a nossa vida. Então, eu sempre brinco com o pessoal, gente, eu me considero super empreendedora e não quero abrir empresa, tá? Eu sou a professora Adriana, mas eu acho que nas minhas atitudes eu busco levar esse conceito para o meu trabalho, para a minha vida. Então, quando nós falamos de disseminar a cultura do empreendedorismo, não está só relacionado a você dizer qual é o caminho para abrir uma empresa, um negócio. Claro, isso é importante, tem que ser feito. Mas também de atitudes, de comportamentos, de visões, de criticidade, que a pessoa leve isso para a vida profissional dela e pessoal dela. Então, os nossos eventos sempre têm muito essa pegada, tá? Sim. E, professora, quando você... Já estamos chegando, infelizmente, ao finalzinho da nossa conversa. Quando você fala da parceria com o Senar, eu já fiz alguns cursos do Senar, sou até agente de turismo rural, antes de fazer essa parceria, vocês captaram aí na região essa necessidade da nossa região de mais capacitação. Eu sei que é uma necessidade, talvez você vai falar, do Brasil inteiro, mas nós temos uma das universidades que na área agrária se destaca muito. Então, uma coisa foi casando com a outra e vocês viram, olha, a nossa região tem esse potencial. Você falou aí uma das salas aí de café e que nós temos na nossa região. Isso, vocês olharam, conversaram com o Na verdade, não nós, mas o Senar. O Senar tem um radar muito bom disso, sabe, Brenda? Então, sim, a nossa universidade é uma universidade que na área agrária é referência para o mundo, tá? Mas a gente fala muitas vezes do nível da formação, a nível de graduação, mestrado, doutorado. Esses cursos, ele tem um viés mais técnico, tá? E conforme eu te falei, com um público muitas vezes que termina o ensino médio, que às vezes não está pensando em ir para a universidade, mas quer se qualificar e quer levar essa tecnologia para a família, para o campo, para o negócio dele, tá? Então, assim, a gente já tinha, pelos nossos programas voltados para essa área, como o Avança Café, por exemplo, que busca soluções na cadeia do café, até pela questão da região, que é feito em parceria com a Embrapa Café. A gente tinha feito com o Senar o programa Tecnoparque Acelera, buscando soluções para a área do agro, e aí o Senar tem sido um parceiro de primeira hora, nosso tempo todo, em várias ações, tá? E eles têm esse radar muito bom, tá? Dos cursos, das necessidades, aonde, né, igual, por exemplo, a fruticultura, tá? Ele foi uma coisa que eles identificaram isso aqui e a necessidade disso, tá? E me parece que está muito acertado, até em função da própria demanda que a gente tem. E, na verdade, é só o primeiro, porque o nosso objetivo é oferecer, assim, da ordem de dezenas desses cursos, tá? Perfeito. A Luciana está lembrando aqui, vamos aproveitar o nosso canal para poder fazer o maior número de divulgação possível, que no dia 16 de agosto vai ter uma palestra no seminário de pós-graduação da ciência da computação, justamente para trabalhar essa cultura do empreendedorismo e a interação universidade e empresa. É de graça? Sempre. Ótimo. As pessoas se inscrevem lá no site. Justamente. Isso mesmo. Tá dado o recado, Luciano. Pode aumentar o salário amanhã de todo mundo, tá, professor? Não estão podendo, não. Vontade eu tinha, mas aqui, essa turma é movida pela paixão. Essa mosca, quando morde é demais, quando pica a gente, viu, Brenda? Do empreendedorismo, da inovação, que a gente vê as coisas acontecendo. Você sabe por quê? Porque a gente mexe com pessoas, a gente mexe com vidas, a gente mexe com sonhos. Então, todo dia, quando você vê ali um sonho sendo realizado, um negócio que dá certo, ou às vezes dá errado, e a pessoa vem, você dá ali o teu apoio, o teu suporte, é uma coisa assim, que acontece o tempo todo você lidando com pessoas, com vidas, com sonhos, com expectativas. E quando a coisa dá certo e acontece, assim, a gente vibra muito junto com o empreendedor, a gente vibra muito junto com o empresário e com todos os nossos parceiros. Então, é uma equipe, assim,
O trabalho ele é feito a várias mãos, e a nossa equipe ela é uma equipe muito competente, muito qualificada e muito engajada. Eu acho que essa é a melhor palavra que nós temos, é o engajamento, e é o engajamento buscando o melhor para a sociedade. E aí, com trabalho, honestidade e com essa busca pelo melhor, a gente acredita que não tem erro, não, é só questão de tempo. Perfeito. Professora, muito obrigada pelo seu tempo. É um assunto que a gente não se esgota aqui, mas é bom fazer essa live usando esses termos bem populares e acessíveis para que todo mundo entenda e valorize mais um patrimônio da nossa cidade. E você falou muito bem, também é um patrimônio histórico. Eu estava no dia da inauguração, o governador Anastasia estava aí, o pessoal lá do... esqueci o nome do projeto, Periferia, como que é? Perifonia, tocou para o governador, cantamos o hino nacional, é nosso, e eu acho que você conseguiu passar esse recado, que é importante o Tecnoparque, que ele é da gente, que nós temos que valorizar. Fica aqui o recado, e também à disposição do canal Brenda Santonioni, para tudo que você precisar divulgar, nos enviar, que nós vamos divulgar. Brenda, muito obrigada por essa oportunidade, um prazer falar com você. Espero, sim, que a gente fique aí em contato sempre. Você sempre foi uma parceira, sempre apoiou, e não é de agora, tá? Então, pelo menos uma década, me lembro desde lá de 2010, anteriormente, sempre ali, empolgado, trazendo e nos dando essa oportunidade. Obrigada. O Parque Tecnológico de Viçosa é nosso, é da cidade, está de portas abertas, e se sintam todos convidados para conhecer e estar conosco ali o tempo todo, tá bom? Perfeito. Um abraço, com Deus, bom descanso, querida. Obrigada, tudo bom para todos. Fiquem com Deus, forte abraço. Forte abraço. Tá aí, gente, telefone ao lado do Tecnoparque, 3612-1281, 3612-1286. Um abraço para vocês. Muito obrigada aí ao Supermercado Mineirão, que hoje foi nosso parceiro dessa live, e até uma próxima. Um abraço, compartilhe essa live. Já estão aí no Facebook, é só compartilhar. E amanhã ela está no YouTube. Um abraço.